Graças a Deus, amados irmãos, é isso aí, né? Sou um dos tais, né? O Senhor tem nos chamado e nós estamos servindo ao nosso Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos para a palavra de Deus. Como eu disse aos irmãos, prosseguimos aí, você que está nos acompanhando, né? Todas as terças-feiras, nós começamos o estudo aí acerca o cristão como um soldado. Temos assim uma visão geral na primeira parte, né? E na primeira e segunda parte, e na terceira parte nós falamos então, semana passada, acerca da primeira peça, né? Da primeira peça da armadura de Deus, ok? Então nós falamos sobre o cinto, que representa a verdade. E nessa noite, dando sequência então, nós vamos então ler Efésios capítulo 6, versículo 14. Vamos ler o versículo por inteiro e vamos nos ocupar da segunda parte desse versículo. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 14. Então vai entrando aí, vai compartilhando. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Amém? Deus está aqui para falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 14, está escrito: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amados irmãos, nós vamos então focar nessa noite a segunda peça da armadura, que é a couraça. E o que o Paulo traz para nós aqui no sentido espiritual, a couraça da justiça. Ok? Tá certo? Então nós vamos falar então dessa segunda peça da armadura de Deus, e assim como a primeira é importante, essa também é muito importante também, ok? Então nós poderemos falar primeiro, mostrando aos irmãos o que é essa couraça, né? O que é essa couraça? Que nós mostramos, né, na semana passada o cinto e para que servia aquele cinto, ok? Então nós vamos então, no primeiro momento, mostrar o que é esta couraça, né? Como era essa couraça que os soldados romanos, porque Paulo aqui, ele está na sua mente visualizando um soldado romano com a sua armadura, e ele agora vai focar esta couraça. Essa peça da armadura era feita de metal ou de couro. Era usado pelos soldados sobre o peito e as costas, para protegê-lo dos golpes do inimigo. Olha aí, né? Então hoje, se nós fôssemos comparar, trazer para os dias de hoje, equivale hoje a um colete à prova de bala, tá certo? Então a proteção do peito e a proteção das costas também, ok? Essa couraça, ela tinha por objetivo proteger os órgãos vitais do corpo humano, sobretudo o coração. Era para dificultar ao máximo que o oponente conseguisse ferir um soldado mortalmente. Então, quando ele se revestia desta couraça, ele estava protegendo ali o seu corpo. E ali, é lógico, né, o peito, onde está, na verdade, os órgãos vitais do corpo humano. Okay? Então isso era para dificultar que o oponente, né, conseguisse então ferir o soldado mortalmente. Nos tempos de Paulo, os soldados romanos usavam uma couraça que cobria o corpo, do pescoço até um pouco abaixo da cintura. Frente e costas eram protegidos, eram feitas de placas de metais. Então, eu estou mostrando aqui para os irmãos o que era essa couraça, ok? Que protegia o peito e protegia as costas. Mas o que nos interessa aqui nessa noite é o que isso significa espiritualmente. Então, espiritualmente falando, essa couraça, ela protege o coração do crente. Assim como a couraça protegia, né, os órgãos vitais e principalmente o coração, espiritualmente falando também, o objetivo é proteger o coração do crente, porque os ataques diabólicos são diretos em nossa alma, em nosso espírito e também no nosso corpo, através de acusações, através de medo, através de traumas, através de dúvidas, enfim, né? Também é no coração que está a fonte dos desejos e decisões. Olha aí, olha como é importante, né? E nós vamos observar que biblicamente o coração pode ser considerado como algo que envolve a totalidade do nosso intelecto,
as nossas emoções e também o nosso poder de decisão, que é a volição, o poder de decisão. Então, Deus tem uma preocupação especial com o coração. Vocês querem ver isso? Então vamos começar então, indo para a palavra de Deus. Vamos ver o primeiro versículo, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Então lembrando que esta couraça, o objetivo é a proteção do coração. Então vamos ver o primeiro versículo, olha lá. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Nós vamos ver, como nós estamos aqui, não estamos com os irmãos, presencial, então eu vou fazer a leitura dos versículos. Irmãos, acompanhe aí, mas acompanhe aí junto comigo nas escrituras sagradas. Olha o que está escrito, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, está vendo? Então, olha aí como Deus se preocupa. Então, olha o conselho do sábio, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, observe bem, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos observar Jesus também falando acerca disso. Jesus então, ele mostra o que é o coração. Vamos lá para Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Olha como a preocupação em proteger o coração. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Está escrito: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso que precisamos vestir a couraça da justiça. Então, olha como é importante, O alvo do inimigo é o nosso coração. E o coração, devido ao pecado, ele é a sede, ele é a sede das nossas emoções. Então veja só que coisa terrível, o que parte do coração do homem, Mas vamos em frente, vamos então. Alguém poderia perguntar: o que é essa couraça da justiça? Eu vou responder nessa noite, Quem é essa couraça? Jesus o Senhor. Ele é a nossa proteção. Por quê? Porque Ele é a nossa justiça. Vamos lá? Jeremias capítulo 23, versículo 6. Que essa couraça da justiça é Jesus o Senhor. Por quê? Porque Ele é a justiça nossa. Vamos ver? Jeremias 23, 6. Olha como está escrito lá. Finalzinho do versículo aí, Jeremias 23, 6, está dizendo: o Senhor, justiça nossa. Olha aí, está vendo? Então, por isso que nós estamos dizendo que essa couraça da justiça, ela representa a pessoa do Senhor Jesus, que Ele é aquele que nos protege. Por quê? Porque Ele é a nossa justiça. Por que a nossa justiça? Por quê? Porque nós não temos justiça própria. Então, Jesus, Ele vai proteger, olha lá, Então, o alvo do inimigo é o coração, onde está a sede dos sentimentos, ok? Então, o que o Senhor vai fazer? Jesus vai proteger o nosso coração, isto é, o nosso intelecto, a nossa emoção e também a nossa volição, quer dizer, o poder de decisão. O Senhor então vai proteger, ok? Então nós não temos justiça própria, é por isso que quem é a nossa justiça? Jesus, o Senhor, justiça nossa, ok? Justiça nossa, quer dizer, Jesus agora está em nossa vida, Jesus agora veio habitar em nosso coração, através do Espírito Santo, Ele está em nossa vida, e Ele então estando em nossa vida, Ele é a nossa justiça. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 9. Nós mostramos isso quando fizemos aquela visão, temos aquela visão geral, nós mostramos o que representa, essa couraça da justiça. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha o que está escrito: logo muito mais agora,
tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós dissemos, nós não possuímos justiça própria. Isaías, ele escreve lá no seu livro, no capítulo 64, versículo 6, é muito importante nós observarmos esta passagem, porque nós não temos justiça própria, a nossa justiça é o Senhor. Então olha o que diz lá em Isaías 64, versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só, a justiça de Cristo está sobre nós, e somos justificados pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Então ouça isso, nossa couraça não é feita de placas de metais, como a dos romanos, mas sim é feita de sangue, o sangue do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos protegidos pelo sangue do Senhor Jesus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, né? Nós vemos o exemplo, quando falamos naquela visão geral, de Êxodo capítulo 12, versículo 13, que mostra o poder do sangue em proteger. Está escrito, Êxodo capítulo 12, versículo 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Então o sangue é a proteção. Então Jesus é a nossa justiça. Nós estamos protegidos com essa couraça que é feita, né? Que nós estamos aqui, né, mostrando para os irmãos que na verdade, espiritualmente falando, ela é feita de sangue, e o sangue do Senhor Jesus é aquele que nos protege. Então, como vimos, irmãos, não possuímos justiça própria, recebemos do Senhor que é justo, e ele sendo justo, o que ele pode fazer? Ele pode nos imputar e comunicar esta justiça. Olha que coisa gloriosa. Então essa justiça, a justiça de Cristo, ela é nos imputada e também comunicada. Vamos ver isso, né? Vamos ver, o Senhor ele pode sim, porque ele é justo, e eu quero mostrar isso na palavra do Senhor. Ele é justo, ele pode sim nos imputar essa justiça. Vamos lá para o Salmo 129, versículo 4. Olha o que está escrito, Salmo 129, versículo 4. Louvado seja Deus. Olha o que está escrito, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Olha aí, tá? Olha aí, o Senhor é justo? Ele é justo, e ele sendo justo, ele pode nos imputar essa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o Salmo 11, versículo 7, ainda vendo e mostrando que o Senhor ele é justo, né? Ele é a nossa justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Olha lá, Salmo 11, versículo 7. Está escrito, porque o Senhor é justo e ama a justiça, seu rosto olha para os retos. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Isso alegra o teu coração? Meu coração alegra, porque os olhos do Senhor estão sobre os retos. Por que somos retos agora? Porque o Senhor nos imputou a sua justiça. Ele sendo reto, né? Ele sendo justo, ele nos comunica essa justiça. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, né? Vamos para Salmo 97, versículo 2. Estou mostrando alguns versículos, provando que o Senhor ele é justo, e ele pode sim, ele tem essa autoridade, né? Ele pode decidir isso, e ele decidiu por nos imputar a justiça. Vamos lá? Salmos 97, versículo 2, olha o que está escrito aí. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Olha que coisa gloriosa, né? Então, nós estamos debaixo desse poder maravilhoso, debaixo desta graça, desta misericórdia, né? E hoje nós podemos dizer que somos justos. Por quê? Porque fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Isso nos tornou justos.
Bendito seja o nome do Senhor. Vamos mais um versículo? Salmo 119, versículo 37. Há muitos versículos que falam acerca do Senhor como justo. Eu separei alguns versículos para que nós possamos então ficarmos tranquilos e nada venha nos mover dessa certeza de que o Senhor, sim, Ele sendo justo, Ele pôde imputar essa justiça a cada um de nós. Olha aí, Salmo 119, versículo 37, está escrito: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Que coisa gloriosa, né? Então, o Senhor, né? O Senhor da justiça, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Vamos mais 2 versículos aí, Salmo 145, versículo 17. Olha o que está escrito, Salmo 145, versículo 17. Só quem pode dar é quem tem, e o Senhor tem. Não somente tem, Ele é justiça, Ele é justo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Salmo 145, versículo 17, está escrito: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Você pode glorificar o nome do Senhor? É isso aí, é esse Deus maravilhoso, é esse Deus justo, que nos amou de uma forma tão tremenda e tão maravilhosa, e nos escolheu, e nos deu essa condição de estarmos protegidos através da sua justiça. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Um último versículo ainda, Sofonias, capítulo 3, versículo 5, vamos ver ainda, falando acerca do nosso Deus como justo. Olha que coisa gloriosa. Justiça é dar a cada um aquilo que é de direito. Olha, isso é que é justiça. Então veja bem o que diz esse versículo, Sofonias capítulo 3, versículo 5. O Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Olha aí, né? Então cada manhã o Senhor traz o juízo à luz. Olha, por quê? Porque na verdade Ele é justo, Ele é justo. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então nesta noite se convença disso. O Senhor é justo, o Senhor é a nossa justiça. Nós não temos justiça própria, mas o Senhor nos imputou e nos comunicou a sua justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Então glorificamos, pois, a Deus. A justiça de Cristo foi nos imputada e foi nos comunicada, com o objetivo de nos conduzir a um caráter santo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então o objetivo do Senhor, quando Ele nos imputa a sua justiça, quando Ele nos comunica a sua justiça, é para que o nosso caráter seja mudado. Ele vai nos conduzir a um caráter santo, porque Ele é santo e Ele nos chama a santidade. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. O que é isso? Uma conduta moral reta e completa devoção ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa gloriosa. Essa justiça, ela é imputada, sabe como? Nós recebemos essa justiça pela fé. Pela fé ela nos é imputada, bendito seja o Senhor, e ela é comunicada através do poder do Espírito Santo, louvado seja o Senhor, que leva o crente a praticar obras de justiça, louvado seja o nome glorioso do Senhor. Nós antes de sermos chamados, antes de nós vestirmos essa couraça da justiça, nós éramos injustos, nós éramos maus. Mas o Senhor, Ele nos imputou, Ele quis fazer isso, e nós recebemos essa justiça pela fé, e ela é nos comunicada pelo Espírito Santo, que agora habita em nós, e é Ele que nos leva o quê? A praticar obras também de justiça, louvado seja o nome do Senhor, a fazer as coisas da forma correta, a ter uma vida pautada na palavra de Deus, a ter uma vida moldada pela palavra do Senhor, louvado seja o Senhor. Então quando nós nos vestimos dessa couraça da justiça,
Isso está falando de uma vida de pureza, de uma vida transformada, de uma vida liberta, de uma vida cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E quando nós vestimos essa couraça da justiça, o inimigo não pode nos tocar, o inimigo, ele não pode nos vencer. Estamos guardados, estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E a justiça de Cristo está em nossa vida. Vocês querem ver o que o Senhor fez? Olha só o que o Senhor Jesus fez para que isso fosse possível. Quero mostrar um versículo muito interessante nas Escrituras Sagradas. Está lá em Isaías, capítulo 59. Vamos lá. Isaías, abra sua Bíblia em Isaías 59, versículo 15 a 17. Olha, poderíamos ler até outros versículos anteriores. Vamos ler do versículo 15 a 17 para entendermos o que é que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Isaías 59, versículo 15 a 17 diz assim: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e viu que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se vestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Você viu aí? O Senhor nosso Deus, né? O Senhor Jesus se vestindo com a couraça da justiça. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. O que Isaías contemplou aí, o que o Senhor mostrou para Isaías nesse capítulo 59, versículo 15 a 17 que mostramos. Isaías viu, ele conseguiu enxergar, Deus mostrou para ele que quando o tempo da encarnação chegasse, Deus levantaria, como eu e você, nós sabemos porque já foi levantado um verdadeiro intercessor. Louvado seja o Senhor. Como diz o versículo, ele olhou e não viu, ele ficou maravilhado de que não houvesse um intercessor, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, ele envia ao seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Ele toma a forma de homem, louvado seja o nome do Senhor. Lá na cruz ele vence, e agora ele está sentado à destra do Pai, e ele é o nosso intercessor, o verdadeiro intercessor que o Senhor levanta para mediar entre Deus e os homens. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Também o Senhor, Isaías viu o Senhor vestido de justiça como de uma couraça. Olha que coisa gloriosa, né? É por isso que Paulo ele quando ele pensa na armadura de Deus, ele lembra dessa questão. Por quê? Porque o Senhor se vestiu com a couraça da justiça. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Porque se revestiu de justiça, capacete da salvação, vestes de vingança e cobriu-se de zelo. Olha que coisa gloriosa o que está falando esse versículo. Aqui, amados irmãos, está a verdadeira descrição, a descrição mais completa do Senhor como um guerreiro encontrada no Antigo Testamento. Vamos ver Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor está aqui como um guerreiro, como um soldado, né? Vestindo a couraça da justiça, o capacete da salvação. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Olha aí, Êxodo capítulo 15, versículo 3. Olha o que está escrito: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, e Ele é aquele que peleja por nós, né? Então, amados irmãos, a armadura divina é composta de qualidades espirituais, é o que nós enxergamos nesse versículo: justiça de coração, salvação como seu propósito,
retribuição como a sua preocupação e zelo como a sua conduta. Existe um amor zeloso de Deus, é do Deus eterno, e Ele manifesta a favor da sua ovelha, a favor do seu povo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Por isso, amados irmãos, é esta armadura divina que é nos oferecida. É o que Paulo está mostrando aí no capítulo 6, de Efésios. Ele está mostrando exatamente que para nós guerrearmos esta batalha, esta peleja, esta guerra, precisamos estar revestidos dessa armadura divina. Jesus se revestiu dessa armadura para combater esta batalha tão importante, para nos dar essa bendita e maravilhosa salvação. Agora, nós estamos em guerra, nós estamos em peleja, e para tanto precisamos estar revestidos desta armadura. E nesta noite não podemos esquecer, precisamos estar vestidos da couraça da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Esta armadura divina, ela é nos oferecida. Vamos ver isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, mostrando exatamente isso que nós estamos encontrando em Isaías 59. Agora Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele vai falar acerca disso. Vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Olha o que diz aí: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha que coisa gloriosa, né? Nós não podemos, como eu falei em outra prédica, eu disse, nós não podemos ficar sem essa armadura. Essa armadura é muito importante. Nós já temos o cinto e agora estamos vestindo essa couraça da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se nesta noite, quem recebe a justiça de Cristo deverá viver uma vida caracterizada pela retidão, refletida numa conduta justa. Você me ouviu nesta noite? Quem recebe a justiça de Cristo deverá viver uma vida caracterizada pela retidão, refletida numa conduta justa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, então, a armadura, a couraça da justiça, ela está falando o quê? De uma vida de pureza e retidão que a nossa relação com Deus gerou. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Somos homens e mulheres transformados. Fomos transformados pelo poder de Deus. O Senhor nos deu uma nova vida. E esta couraça está falando exatamente disso. Ela fala o quê? De um coração transformado. Um coração transformado, né? Olha lá, nós mostramos lá o que parte desse coração. O homem sem Deus está com o coração cheio de imundícia, mas no momento em que ele aceita Cristo como Salvador, ele nasce de novo, ele nasce para uma nova vida, e agora ele precisa então viver realmente essa nova vida. E essa couraça da justiça representa isso, uma vida transformada, uma vida reta, né? Uma vida reta, refletida, né? Numa conduta justa. Louvado seja o nome do Senhor. O comentarista Barclay, ele escreve o seguinte, eu gostei dessa expressão que ele usou. Ele diz assim: quando o crente se veste de justiça, ele é invencível. Que coisa gloriosa. Você viu aí? Quando o crente se veste de justiça, ele é invencível. Palavras não são defesa contra acusações, mas uma vida justa é. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Eu concordo com essa expressão. Não adianta palavras, precisamos ter vida, precisamos viver, precisamos estar realmente, essa justiça de Cristo em nós, mudando e fazendo de nós pessoas retas, pessoas de uma conduta diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Bravura e coragem emanam de pensamento e ações corretas. É por isso que o crente, quando ele está na verdade e quando ele está revestido dessa justiça, nós não tememos, não há medo, não tem medo, né? Nós enfrentamos o que for necessário, né? Vamos ver o versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, olha o que está escrito. Como eu falei, bravura e coragem
emanam de pensamentos e ações corretas. Somos nova criatura, e a nossa conduta é essa agora, né? Nossa vida mudou. Colossenses 3, 1 a 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Havendo aí a justiça de Cristo em nós, leva-nos o quê? A buscar as coisas que são de cima, nos leva a pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque nós estamos já mortos, né? E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21, vamos ler também, olha o que está escrito. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa gloriosa, né? O Senhor nos imputou essa justiça, não é a nossa, porque a nossa justiça é como o trapo da imundícia, é a justiça de Cristo em nós. Olha o que diz aqui, né? O Senhor Jesus não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa gloriosa, né? Quando Deus olha para nós, Ele olha através do seu Filho Jesus Cristo. Ele não enxerga nós mais como pecadores, como transgressores. Ele agora nos olha como pessoas que fomos redimidas, que fomos compradas pelo sangue do Senhor Jesus, e o sangue do Senhor Jesus está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a justiça de Cristo está em nós, então nós somos feitos justiça de Deus. Que coisa gloriosa. Romanos 10, versículo 4, esse versículo é muito importante também. Olha o que está escrito lá: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que coisa gloriosa, né? Quando nós olhamos para a lei, nós observamos que a lei, ela apontava, ela mostrava o nosso pecado, mostrava a nossa transgressão, mostrava que estávamos mortos, né? Agora, em Cristo Jesus, Jesus Cristo, Ele é o fim da lei. Olha que coisa gloriosa, é o fim da lei. É por isso que hoje, na verdade, né, a lei cerimonial, nós não precisamos mais cumpri-la. Por quê? Porque tudo se cumpriu em Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos em Cristo, e Ele é justiça para todo aquele que crê. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, aleluia. Então, quando o Senhor olha para nós, Ele olha através de Cristo, então Ele enxerga em nós essa justiça. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. É por isso que estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos viver uma vida digna da vocação com que fomos chamados. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Olá: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. É isso aí, né? O Senhor nos chamou, nós somos agora, Ele é a nossa justiça, fomos feitos justiça através dEle. Então agora precisamos viver uma vida digna de quem recebeu essa chamada, essa vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Está em Efésios também, capítulo 4, versículo 24. Vamos ler esse versículo. Por quê? Porque fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Então, se nós fomos criados em justiça, em verdadeira justiça e santidade, isso deve refletir na nossa vida. Não pode refletir outra coisa, senão justiça e santidade. Olha o que está escrito lá: e vos revistai do novo homem. Olha aí, e vos revistai. Vamos nos vestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que coisa gloriosa, né? Devemos, amados irmãos, andar em justiça.
Nós temos que andar em justiça. Sabe por quê? Porque sobre nós havia uma condenação, mas essa condenação foi tirada. Ela foi lançada sobre Cristo, né? E lá na cruz ele garantiu a nossa vitória. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz com toda certeza e convicção: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Agora a nossa situação é diferente. Nós não estamos mais como condenados. Nós agora fomos livres, fomos libertos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, né? E agora andamos segundo o Espírito, não segundo a carne. Não cumprindo os desejos da carne, mas os desejos do Espírito, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver isso? Efésios capítulo 5, versículo 9 e 10. Eu disse aos irmãos que a justiça, ela nos foi imputada, e recebemos então pela fé, mas ela nos foi comunicada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Olha lá, vamos ver aí, olha a prova disso. Efésios capítulo 5, versículo 9 e 10. Olha o que diz aí. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em nós, nós vamos produzir esse fruto. Que fruto agora? O fruto do Espírito. E aqui ele resume o fruto do Espírito aqui, ó, em bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que à medida em que prosseguimos a nossa vida cristã, devemos discernir aquilo que agrada ao Senhor. Olha aí, o Senhor nos deu discernimento. É por isso, né? É por isso é muito fácil você saber se está fazendo a vontade de Deus ou não, se Deus está se agradando ou não, né? Você olha para você e você precisa ver se a sua vida está glorificando o nome do Senhor, se aquilo que você está falando, fazendo ou falando, glorifica o nome do Senhor ou não, né? Então a partir de você, nós vamos, né, prosseguir nossa vida cristã. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos dando esse discernimento, e nós vamos descobrindo exatamente aquilo que agrada ao Senhor. E como filhos de Deus que somos agora, né? Filhos de Deus que somos agora, nós queremos agradar ao Pai, né? E o Espírito Santo então vai nos ensinando, nos ajudando a fazer exatamente aquilo que agrada ao Senhor. Amados irmãos, olha, vamos prosseguindo aí, vamos caminhando. Vamos ver o que é nos ordenado. É nos dado uma ordem. O que nós temos que fazer? Recebemos a justiça de Cristo, né? Louvado seja o Senhor. Então a primeira coisa que nos é ordenada, nós devemos seguir essa justiça, né? Se nós agora precisamos andar em justiça, precisamos então seguir essa justiça. Deuteronômio 16, versículo 20. É esse o nosso caminho agora. Nosso caminho é um caminho de justiça. E olha o que diz lá, Deuteronômio 16, 20. Está escrito: a justiça, somente a justiça seguirás, olha lá, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Você me ouviu? A justiça, somente a justiça seguirás. Olha aí, né? Para que vivas, que coisa gloriosa, né? Então, se nós andarmos em justiça, nós temos a vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que é importante agora, tendo essa justiça em nossa vida, precisamos defender as causas justas, ou a causa do justo. Salmo 82, versículo 3. Defender a causa do justo, ou causas justas, né? Olha lá, olha o que está escrito lá. Salmo 82, versículo 3. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Olha aí, então se tem alguém que tem que agir com justiça, com retidão, somos nós que fomos transformados, né? Que foi nos dada a oportunidade de termos uma vida diferente. Louvado seja o Senhor. Terceira coisa,
devemos dar a cada um o que é justo. Isso é que é justiça, dar a cada um o que é justo. Romanos 13, versículo 7. Romanos 13, versículo 7. Olha o que está escrito: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem tem uma vida reta vai fazer exatamente desta forma. Quem anda em justiça vai dar a cada um o que é justo. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Quarta coisa: quem é Senhor e tem servos sob as suas ordens deve agir com justiça. Vamos lá, Colossenses 4:1. Olha que coisa gloriosa. Tem muitos de nós que somos senhores sobre outras pessoas. Então a ordem do Senhor para nós é esta: haja com justiça também. Por quê? Olha aí, Colossenses 4:1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos senhores aqui na terra, mas nós temos que lembrar que temos um Senhor no céu. A justiça em nós é muito importante, tanto que o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Filipos, mostrando que a sua intercessão por eles era exatamente que estivessem cheios de fruto de justiça. Vamos ver isso? Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Já estamos caminhando aí, para o final, mas temos coisas importantes aqui para mostrar aos irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11, olha o que está escrito: e peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos num mundo corrupto, nós vivemos num mundo de injustiça, mas cabe a nós que somos agora, e temos o Senhor como nossa justiça, nós então agora temos, nossa vida precisa ser cheia de frutos de justiça, fazer o que é reto, fazer o que é justo, É nosso dever dar testemunho da justiça de Deus, porque se o Senhor é a nossa justiça, nós dizemos que somos justos, precisamos dar testemunho disso. Vamos ver, Salmo 71, versículo 15, 16 e 24. Olha lá, temos que dar testemunho. Nós damos testemunho, com os nossos lábios, mas principalmente com a nossa vida. Olha o que está lá, Salmo 71, versículo 15, 16 e 24, está escrito: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e a tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Versículo 24: a minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Olha aí, Não é porque alguém nos faz mal que nós vamos fazer mal, não. Nós agora somos justos, a justiça de Cristo está em nós, e nós temos que testemunhar, temos que relatar com a nossa boca as bênçãos dessa justiça. Louvado seja o nome do Senhor, da justiça do nosso Deus, Louvado seja o nome do Senhor. E acima de tudo, irmãos, vamos lembrar, como acabamos de ler no versículo, Vamos observar aqui: justiça é o caminho da vida. Provérbios 12, versículo 28, a justiça é o caminho da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no céu só entrarão os justos. Lá no céu só entrarão aqueles que estiverem vivendo aqui num caminho de justiça. Porque o caminho de justiça é vida. Provérbios 12, 28 diz assim: na vereda da justiça está a vida,
e no caminho da sua carreira não há morte. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então podemos ficar tranquilos. Quando aqui está falando de morte, não há morte, quer dizer, aqui está falando na questão eterna. O Senhor resolveu essa questão para nós lá no Calvário. Louvado seja o Senhor, aleluia. Então no caminho da justiça não há morte, não há morte. Que coisa gloriosa, né? Jesus é a nossa vida. E aí, nós devemos então semear essa semente de justiça, né? Está lá em Oséias capítulo 10, versículo 12, olha lá. Nós andamos nesse caminho de justiça, devemos então semear essa semente. Olha que coisa gloriosa, Oséias 10, versículo 12, está escrito: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Que coisa gloriosa, né? Semeai, quer dizer, plantai a justiça, para que você possa colher as misericórdias do Senhor. Olha que coisa gloriosa, né? Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Que coisa gloriosa. Amados irmãos, nós devemos ouvir o conselho do sábio Salomão, pois isso é uma grande verdade. Vamos lá, vamos ler mais, estamos caminhando para fazermos o fechamento aí. Olha aí, devemos ouvir o conselho do sábio Salomão, pois isso é uma grande verdade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 15 e 16, preste atenção nesses versículos, como é importante. Olha o que ele diz aí: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Vamos entender esse versículo. Olha, é um conselho do sábio Salomão aqui, né? Tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua vaidade, na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Então preste atenção. Quando nós meditamos nesses versículos que acabei de ler, o que vem à minha mente? Vem à minha mente os escribas e fariseus, né? Exatamente isso, os escribas e fariseus. Os fariseus por quê? Porque os fariseus, vivendo uma justiça exibicionista, olha lá, exibindo uma justiça, fazendo para serem vistos pelos homens, santidade apenas na aparência, verdadeiros hipócritas, vestidos-se para chamar a atenção, uma vida preocupada só com o externo e sem se preocupar com o interno, isto é, com o coração. Era apenas aparência. É por isso, né, quando se olhava para os fariseus, justo, demasiadamente justo, mas só que o que eles viviam, o quê? Aparência, simplesmente aparência, era só o externo, coração e a vida vazia. Quando nós olhamos para os escribas por sua vez, eram os doutores da lei, eram cheios de conhecimento, porém sem nenhuma vida, eram capazes de citar as escrituras, de Gênesis a Malaquias, sem porém deixarem suas vidas serem transformadas por esse conhecimento. Olha aí que coisa terrível, cabeça cheia, mas a vida vazia, coração vazio. Eram religiosos apenas, quer dizer, com tanta justiça, com tanta sabedoria, mas morrem. Por quê? Porque na verdade estão vivendo apenas de aparência e uma religiosidade supérflua, uma religiosidade apenas. Agora, ouvimos esse conselho de Salomão, mas o melhor é ouvir o conselho do Senhor Jesus. Vamos ver? Vamos caminhando aí já para encerrar. Melhor é ouvir o conselho do Senhor Jesus. O conselho de Salomão é muito bom. Não vamos viver de aparência e nem apenas ser religioso, né? Ter conhecimento, mas sem isso transformar a nossa vida.
Mateus capítulo 5, versículo 20. Olha o conselho do Senhor Jesus para nós. Lembramos dos escribas e fariseus. Então olha que Jesus fala acerca disso. Mateus 5, 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Amém, irmãos? Então observe bem. Então, os escribas e os fariseus, na verdade, eles faziam muita coisa. Aparentemente, olhava-se para eles com misericórdia, homens justos, homens sábios. Mas, olha o que Jesus diz, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Porque, se isso não acontecer, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então eu termino dizendo esta noite o seguinte: vida de aparência e vida de religião somente não nos fará participante do reino. Vocês me ouviram nessa noite? Vida de aparência e vida de religião somente não nos fará participante do reino. Cristo precisa viver e reinar em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, vestir a couraça da justiça é ter uma vida transformada pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É ter nascido de novo, segundo a vontade de Deus. É viver uma vida de santidade que glorifique o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 5, 18. Encerro com esse versículo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, quer dizer, não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite eu te convido que Deus possa nos ajudar para que possamos vestir essa couraça da justiça. Louvado seja o Senhor, para estarmos protegidos dos ataques do inimigo e possamos ser mais do que vitoriosos. Volto a dizer, né? Quem está revestido dessa couraça é invencível. Bendito seja o Senhor. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando alto em cada coração. Amém.